Pegue, por favor, a palavra de Deus, pegue a palavra do Senhor. Abra comigo na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15. As cartas de Paulo estão lá mais para o final do Novo Testamento. Você vai passando lá Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Capítulo 2, versículo 15. Assim que você localizar, dê um glória a Deus. E dá uma olhadinha se tem alguém perto de você sem a palavra do Senhor. Se tiver alguém perto de você sem a Bíblia, se aproxime dessa pessoa e divida com ele ou com ela a palavra de Deus. Está escrito assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Vou ler de novo. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Eu leio mais uma vez e a igreja repete em seguida. E despojando, está fraco, vamos melhorar? E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém? Quem crê que Deus vai falar conosco nesta noite? Quem veio aqui com o coração aberto para receber a palavra de Deus? Então deixa a Bíblia aí no assento, desocupe as mãos, e com alegria vamos dar para a palavra de Deus a melhor salva de palmas possível. Vamos aplaudir bastante. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Abra a tua boca e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, a tua palavra será pregada agora. Remove toda barreira, remova todo obstáculo. Envia a tua palavra santa com poder e autoridade. Que a tua palavra, meu Pai, agora uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. A batalha entre Jesus e Satanás é uma batalha que a palavra de Deus anunciou com muita antecedência. Para você ter uma ideia de quanta antecedência, quando o homem e a mulher estiveram no jardim do Éden e pecaram contra Deus, Deus reuniu todos os envolvidos e distribuiu as sentenças para cada um. Deus reuniu o homem, a mulher e o diabo, que estava então incorporado na serpente. E para cada um Deus deu uma sentença, uma parte do castigo. O castigo para o homem foi o seguinte: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porquanto dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. O homem já trabalhava nessa época, e trabalhava na lavoura, inclusive. Mas ele era feliz, o seu trabalho era abençoado. Tudo que ele fazia dava certo. Eu imagino Adão com a enxada na mão e cantando, e assoviando, e feliz, porque o trabalho dele era abençoado. Só que quando ele pecou, Deus falou: agora você vai trabalhar, só que vai ser no suor do teu rosto que você vai comer o teu pão. Ou seja, até para ter o pão de cada dia vai ser com esforço, com sacrifício, com lágrimas, com suor, com sofrimento. E isso só aconteceu por causa do pecado do homem. Não é que o homem passou a trabalhar porque pecou. Não, antes de pecar ele já trabalhava, mas o trabalho era abençoado. Agora não, agora é um trabalho amaldiçoado, é um trabalho pesaroso,
é um trabalho exaustivo, cansativo, um trabalho difícil. Para a mulher, Deus também dá uma sentença. Deus olha para ela e fala assim: já que você deu ouvidos à serpente e não a mim, com dor darás à luz, com dor terás filhos. E isso aí, gente, não era para ser assim não, viu? Não era para a mulher, quando gera filhos, ter tanta dor envolvida. Hoje a medicina dá um jeitinho, né, para a mulher não ter dor. Mas na época em que a Eva foi colocada na terra, a ideia inicial era o quê? Que ela reproduzisse sem dor. Que ela tivesse filhos sem precisar sofrer tanto. Então isso só aconteceu por causa do pecado. E para o diabo, qual foi a sentença que Deus deu? Eu quero que você venha comigo até o livro do Gênesis, lá no capítulo 3, e leia o versículo 15. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos a primeira profecia messiânica da Bíblia. O primeiro versículo bíblico que fala de Jesus, ainda que fale de forma velada, de forma profética, mas aqui está falando de Jesus. Deus aponta para o diabo que está incorporado na serpente e diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está falando de Jesus. Eu não sei se você consegue discernir como. Mas quando o texto diz assim: o diabo, eu vou fazer com que haja uma eterna inimizade entre os descendentes do homem e da mulher e vocês. Vocês aqui, no caso, se refere ao diabo e os seus demônios. Deus está deixando bem claro que Satanás agora vai ser adversário do ser humano. Por isso que Pedro, quando falou do diabo lá em 1 Pedro 5,8, disse: vigiai, porque o diabo é vosso adversário. Porque desde o início Deus deixou claro que haveria uma inimizade entre o homem e Satanás. Agora Deus diz assim: o diabo, um descendente da mulher esmagará a tua cabeça. Você não perde por esperar. Diabo, isso aí não vai ficar de graça não, viu? Isso que você fez vai te custar caro. Um dia, um descendente da mulher esmagará a tua cabeça. Você vai lhe fazer uma ferida no calcanhar. Até vai ser uma ferida fatal. Mas apesar de receber uma ferida fatal, ele vai esmagar tua cabeça. E quando Deus fala, acontece. Sim ou não? Pode passar o tempo que for. Jesus disse que os céus e a terra podem passar, mas as palavras de Deus jamais passarão. Então o tempo foi passando e o diabo ficou esperando que essa promessa de Deus se cumprisse. Que um descendente da mulher um dia esmagasse a sua cabeça. Mas o diabo pensou: não, mas peraí, o texto, a promessa era que um descendente da mulher esmagasse a minha cabeça. Logo tem que ser alguém que nasça na terra somente do fruto de uma mulher. Não tem um homem na história aqui, tem? Se você ler o texto, hora nenhuma está citando o nome do homem aqui no versículo 15. É um descendente da mulher. E toda pessoa que nasce na terra, nasce como? A semente do homem, implantada no óvulo da mulher, e aí vai fecundar, e aí vai engravidar, e vai nascer. O diabo começou a olhar para todo mundo que nascia na terra e dizer: não, esse aqui não é. Esse aqui nasceu, mas foi o homem e a mulher que se uniram numa relação e nasceu. Então esse aí não é quem vai esmagar minha cabeça. Aí nascia outro, o diabo olhava e dizia: esse também não. Nascia outro, ele dizia: esse também não. E cada pessoa que foi nascendo na terra, o diabo conferia para ver se era este, aquele que iria esmagar a sua cabeça, e nada. Porque todo mundo que nasceu, nasceu do mesmo jeito. Não importa o lugar do mundo, não importa a cor, a raça, a classe social, todo mundo nasceu do mesmo jeito. Um homem e uma mulher geraram filhos. Até que um dia, essa regra foi quebrada. Um dia, uma mulher virgem chamada Maria recebeu a visita de um anjo
E o anjo disse para ela assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá, e você vai gerar um filho. E essa mulher chamada Maria disse: mas como assim eu vou gerar um filho? Eu e o José somos noivos, a gente não tem relações. Como que eu posso gerar um filho se eu não conheço o homem? E o anjo disse: pois é exatamente isso que precisa acontecer. Você precisa gerar sem que haja semente do homem envolvida. O teu futuro marido também vai ser avisado, para ele não achar que você traiu ele ou coisa do tipo. Mas ele não vai participar de nada. Ele não vai se deitar com você para vocês gerarem um filho de vias naturais. Você vai gerar um filho através do Espírito Santo de Deus. E quando a Maria entendeu isso, muito bem, engravidou. Quando Jesus nasce no ventre de Maria, ele é, portanto, o cumprimento de Gênesis 3,15. Ele é o descendente da mulher. Porque não houve a semente do José. Quem conseguiu entender essa explicação? Então, quando o diabo viu Jesus nascendo no mundo, deixa eu te lembrar, o diabo não é onisciente. O diabo não sabe das coisas antecipadamente. Agora, o que ele é astuto. Onisciente ele não é, mas ele é astuto, ele é inteligente, ele é capaz de ligar uma coisa na outra e chegar a uma conclusão. Então o diabo juntou uma coisa com a outra e falou: peraí, esse aqui nasceu diferente. Porque se essa mulher engravidou, mas não teve o marido dela com ela, então quer dizer que não tem a semente do homem. E se não tem a semente do homem, então este aí é o descendente. Então é ele. Esse garoto aí vai me dar problema. Esse aí é o descendente da mulher que vai esmagar minha cabeça. Eu bem que estava esperando. Ia nascer alguém que ia fazer isso. Não, mas eu vou dar um jeitinho. Eu vou dar um jeitinho porque eu não vou deixar ele esmagar minha cabeça, não. Aí, mais do que depressa, o diabo começou a conspirar contra a vida de Jesus. A primeira tentativa do diabo de eliminar Jesus foi quando ele ainda era bebê. Quando disseram para Herodes assim: Herodes, está sabendo quem nasceu em Belém? Não, quem que nasceu? O rei dos judeus. Quando Herodes ouviu aquilo, falou: como assim o rei dos judeus? O rei dos judeus sou eu. Não, esse que nasceu é o Messias, é o prometido de Deus, é o futuro rei de Israel, o rei dos judeus. Aí Herodes ficou com muito ciúme. E é claro que não foi só uma preocupação política, foi o próprio Satanás que incorporou no Herodes para ele fazer o que fez. Você conhece o texto, o que Herodes fez? Mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, para tentar eliminar Jesus. O que era aquilo? O diabo tentando impedir que a profecia se cumprisse e que Jesus se tornasse um homem que no futuro iria esmagar a sua cabeça. Só que a tentativa do diabo foi frustrada, porque Jesus foi levado para o Egito, e lá no Egito ficou até a morte de Herodes, e quando Herodes morreu, é que ele volta, trazido de volta para a sua terra com José. Então a história de Jesus vai ter vários combates com Satanás, vários. Só que o mais famoso deles é o que eu vou ler para você agora, em Mateus capítulo 4. Esse aqui é o maior combate espiritual da Bíblia, sem sombra de dúvida. Porque de um lado nós temos quem? Jesus, o Santo de Deus. Aquele que viveu nesse mundo sem nunca pecar. O verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Do outro lado nós temos quem? O próprio diabo. O diabo nesse dia não mandou um representante. Tem um ditado que diz que quando você quer uma coisa bem feita, você vai lá e faz você mesmo. O diabo acho que conhece esse ditado, porque quando chegou esse dia, ele pensou assim: eu não vou mandar a pombagira para ir lá incorporar numa mulher bem bonita e seduzir Jesus, porque vai que o plano dá errado. Eu não vou mandar o Exu Caveira tentar um acidente lá para matar ele, porque vai que dá errado. Eu não vou mandar o Ciclano ou Beltrano, não. Eu vou pessoalmente lá
tentar Jesus, porque eu vou me garantir de que eu vou conseguir derrotá-lo. Essa era a ideia do diabo. Mateus capítulo 4, eu vou ler desde o versículo 1, e quero que você pegue uma caneta aí para fazer anotações importantes. O versículo 1 já diz logo de cara: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. A primeira informação que você precisa ter é que Jesus foi conduzido pelo Espírito. Ele não foi conduzido pela sua própria carne. Não foi a ideia dele que pensou assim: eu vou lá para o deserto, vou dar uma passeada, vou lá no deserto ver como é. Jesus está sendo conduzido pelo Espírito, amados. O que aconteceu com Jesus um pouco antes dele ir para o deserto? Se você virar a página um pouquinho antes aqui, você vai ver que Jesus acabou de ser batizado. Então você junta uma coisa com a outra e entende que assim que uma pessoa é batizada nas águas, ela passa a ser guiada não mais pela sua própria vontade, mas pelo Espírito Santo de Deus. Toda pessoa batizada nas águas, ela passa a ser guiada pelo Espírito. Jesus agora vai ser guiado pelo Espírito. Porém, o Espírito o guia para o deserto. E quando eu falo em deserto, você pensa numa coisa boa ou ruim? Fala sério. Deserto te lembra o quê? Escassez, solidão, clima hostil. Quando a gente pensa em deserto, é só coisa ruim, né? Quando a gente fala em o Espírito Santo nos guiar, qual que é a ideia que a gente tem? O Espírito Santo vai me guiar, ele vai fazer igual está escrito lá no Salmo 23, ele vai me levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas, a lugar de refrigério para minha alma, ele vai me guiar, vai ser só coisa boa. Mas quando você permite-se ser guiado pelo Espírito, é possível que ele te guie em algum momento da tua vida para o meio do deserto também. Ou você acha que Deus vai te levar só para lugares maravilhosos? Haverão momentos em que ele vai te guiar para o deserto. Todo cristão verdadeiro já passou, está passando ou vai passar pelo deserto. Eu sinto que eu estou pregando hoje aqui para pessoas que estão passando por um deserto. Outros que estão saindo de um grande deserto. E outros que vão entrar no deserto. Eu quero que você aceite esta verdade. O deserto faz parte da vida de todo cristão. Não adianta correr. Você vai passar pelo deserto. Vai passar. Mas a boa notícia é: quando você passar pelo deserto, você não estará sozinho, mas o Espírito Santo de Deus vai te guiar nesse deserto. Jesus está sozinho no deserto no aspecto físico. Não tem nenhuma pessoa humana com ele, mas o Espírito Santo de Deus está com ele lá. Sabe por que você não precisa ter medo do deserto? Porque é no deserto que a gente experimenta, que a gente vive as nossas maiores experiências com Deus. Você pode ler na tua casa o livro do Êxodo, o livro de Números, que esses dois livros eles contam as experiências que o povo de Israel teve no deserto. Foi no deserto que eles viram o pão descendo do céu. Foi no deserto que eles viram água brotando da rocha. Foi no deserto que eles viram o rio se abrir para o povo atravessar. Grandes coisas Deus vai fazer na sua vida neste deserto que você está atravessando. Não murmure não porque está no deserto. Jesus foi para o deserto guiado pelo Espírito e ele não reclamou hora nenhuma. Ele entende que aquela experiência no deserto fará bem para ele. E ouço que o Espírito Santo está usando a minha boca para te dizer: essa tua passagem no deserto vai te fazer bem no final. Abra lá em Deuteronômio, deixa marcado aí Mateus 4. Abra lá em Deuteronômio 8. Deus não te mandou para esse deserto para você morrer nesse deserto. Deus não te mandou nesse deserto para acabar contigo, foi para te fazer crescer. Foi para te dar experiências com Ele. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar,
para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Versículo 4, nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos seus caminhos. E o texto continua aqui com muitas outras palavras lindas da parte de Deus, dizendo para o povo, você vai para o deserto, sim, mas vai sair desse deserto melhor do que como entrou. Jesus entrou naquele deserto, mas saiu dele. E eu quero que você olhe para alguém e diga, você vai sair desse deserto também em nome de Jesus. E vai sair vitorioso, vai sair vitoriosa. Vamos aplaudir a Jesus. Você vai sair desse deserto. Aleluia. Agora volte comigo lá em Mateus 4. Você sabe agora que Jesus está no deserto, que quem o guiou até lá foi o Espírito Santo, mas agora você precisa aprender com Jesus como enfrentar as batalhas espirituais. Porque Mateus 4 me dá o relato de como foi o combate pessoal de Jesus contra Satanás. Como é que Jesus venceu o diabo? Primeiro, o diabo achou que iria vencer, viu? Na cabeça do diabo, aquela batalha estava ganha. Sabe por que o diabo achou que ia vencer? Porque o diabo pensou assim, Adão, eu tentei no deserto, aliás, no paraíso, ele estava acompanhado, bem alimentado, feliz, não tinha um problema, uma preocupação, um boleto no nome dele para pagar, nada. A vida dele era uma maravilha. Mas eu tentei ele caiu. Imagina esse. Esse aí está sozinho, com fome, com sede, no meio de um deserto, com sol quente na cabeça, com tantas coisas para pensar. Esse aí vai ser moleza de vencer. Compreendeu o que o diabo pensou? Na cabeça do diabo, Jesus seria derrotado naquele deserto. Mas sabe por que Jesus não foi derrotado naquele deserto? Ah, pastor, é porque ele é Deus, é por isso. Não, não. Aqui, em Mateus 4, Jesus está na sua condição humana e não divina. Jesus não vai usar os poderes divinos para lidar com o diabo. Aqui Jesus vai enfrentar Satanás como uma pessoa humana. Amém? Quem conseguiu entender isso? Ele se despojou da sua divindade e está aqui na sua plena humanidade. Mas por que Jesus venceu o diabo no deserto? Porque ele usou 3 armas espirituais muito poderosas. E essas 3 armas espirituais muito poderosas que Jesus usou, você e eu também precisamos usar. Não é à toa que isso está na Bíblia. Está aqui para que a gente aprenda. Então leia comigo o versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. A primeira arma espiritual poderosa que Jesus usou para vencer o diabo no deserto foi o jejum. Então você que está anotando, anote aí qual é a primeira arma espiritual que você precisa usar para vencer tuas guerras. É o jejum. O que é jejum? Todo mundo aqui sabe, mas eu vou fingir que você não sabe, vou te explicar do mesmo jeito. Jejum é quando você se abstém de alimento líquido ou sólido, visando uma aproximação maior de Deus, visando uma vitória pessoal, visando o fortalecimento da tua vida espiritual. Isso é jejum. Como fazer um jejum? Tem muitas formas. Você pode fazer um jejum absoluto, que é quando você tira absolutamente tudo. Por isso o nome, absoluto. Você não come nada, não bebe nada, nem água, nada. Absolutamente tudo. É esse o jejum que Jesus vai fazer?
Está escrito aqui que naqueles dias ele não comeu e não bebeu. Ele teve fome depois de jejuar 40 dias e 40 noites. E antes que alguém pergunte, pastor, mas será que ele jejuou mesmo? Porque me parece tempo demais. E de fato, para você que não costuma jejuar nem 4 horas, imaginar uma pessoa jejuando 40 dias parece um absurdo, né? Mas se você for lá no livro do Êxodo, sabe o que você vai ver lá? Que Moisés fez assim mesmo em jejum. Moisés subiu o Monte Sinai, e quanto tempo ele ficou lá no Monte Sinai? 40 dias e 40 noites. O que você acha que ele comeu lá em cima? Nada. O que ele bebeu lá? Nada. Um dia você vai subir o Monte Sinai, quem sabe Deus te permita fazer essa viagem, aí você para lá no meio da estrada, no deserto, entre o Egito e Israel, e faz essa subida. Quando você chegar lá em cima, você vai dizer, poxa, bem que o pastor Ademir falou, que não tem nem mato. O Monte Sinai, ele é um monte só de pedras e cascalhos, não tem vegetação não. Tem lugar onde a gente vai subir um monte que é tanto mato que a gente tem que levar um facão para abrir o mato e conseguir entrar. Lá no Monte Sinai é só pedras e cascalhos, não tem vegetação nenhuma. Então, se ele fosse um bicho para comer capim, nem isso ele teria. É lógico que Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. E Elias? A palavra diz que Elias recebeu a visita de um anjo que lhe trouxe pão e água. Ele comeu o pão, bebeu a água e com a força daquela comida ele caminhou quanto tempo, você sabe? 40 dias e 40 noites. Então Moisés jejuou 40 dias e 40 noites, Elias jejuou 40 dias e 40 noites e Jesus também. Então Jesus não é o primeiro não. Esse jejum aqui, é claro que nas condições que a gente vive hoje, seria complicado, né? Mas você mesmo não fazendo um jejum desse tipo, você precisa jejuar. Você precisa jejuar. Quem está ouvindo o que eu estou falando aqui? Eu estou pregando hoje para uma igreja que talvez abandonou a prática do jejum. Talvez você seja uma dessas pessoas. Existem muitos cristãos que não jejuam mais. Simplesmente abandonaram essa prática. Alguns que se converteram recentemente nunca nem o fizeram. E nem sabem por que fazer. Ah, mas tem que jejuar? Eu achei que não precisava. Achei que era só o pastor que fazia jejum. A gente também precisa, pastor. Para quê? Eu poderia te dar 1 milhão de motivos para você jejuar, mas vou lhe dar só 3. O primeiro motivo pelo qual você precisa jejuar é porque existem guerras espirituais que você só vai vencer jejuando. Abra comigo em Marcos 9 e leia o versículo 29. Aconteceu um fato curioso aqui. Jesus estava orando em particular no monte com 3 dos seus discípulos e 9 deles ficaram para atender o povo. Enquanto Jesus estava fora, veio um pai de família desesperado com um filho endemoniado e pediu ajuda para os discípulos. Os discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Eles eram 9. Cada um botou a mão e falou, sai demônio, sai demônio, sai demônio. Nenhum conseguiu expulsar. Quando Jesus chegou, o circo estava armado, o povo estava até apostando. Eu acho que quem vai tirar é aquele ali, viu? Eu aposto que quem vai expulsar é aquele outro lá. Aí Jesus chegou e viu, o que está acontecendo aqui? Aí o pai do menino fala, eu trouxe o meu filho aqui endemoniado, mas os teus discípulos não puderam expulsar. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós. O homem já estava até desacreditando. Porque ele falou para Jesus, se tu podes, porque eles aí não puderam, se tu podes alguma coisa. E aí Jesus com uma só palavra expulsou o demônio e o garoto foi liberto para casa. Aí os discípulos super envergonhados foram perguntar para Jesus por que eles não conseguiram expulsar o demônio. E no capítulo 9, versículo 29, Jesus respondeu e disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Oração e jejum. Então quer dizer que só a oração não é suficiente, tem que ter jejum. Outro motivo para você jejuar, sabe qual é?
É porque o jejum quebra resistências no mundo espiritual. Você sabia que às vezes acontece de você pedir algo para Deus, e no mesmo dia que você pede esse algo para Deus, Deus libera lá no céu, no mesmo dia? Só que a bênção que você pediu e Deus liberou, não chega em você por causa de uma resistência no mundo espiritual? Abra comigo no livro do profeta Daniel que você vai ver isso. Daniel era um homem cheio da graça de Deus, um homem de oração, um homem de fé, um homem de vida no altar, mas ele fez um clamor a Deus e a resposta da sua oração não chegava. Até que depois de ele abrir um jejum de 21 dias, a coisa aconteceu. Daniel capítulo 10 e versículo 2. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. E deixa eu abrir um parênteses aqui para te ensinar mais um tipo de jejum. Existem tipos diferentes de jejum e um deles é esse. É quando a pessoa que vai jejuar define o que ela vai tirar da sua alimentação, da sua rotina. Não está escrito aqui que Daniel ficou 21 dias sem comer nada, sem beber nada. Está escrito aqui que por 21 dias, por 3 semanas completas, ele não comeu manjares desejáveis. Quer dizer que ele, como um político que vivia no palácio, ele tinha o bom e o melhor na sua mesa todos os dias. Qualquer coisa que ele tivesse vontade de comer, ele podia, porque tinha lá para ele. Só que ele falou, eu decidi que naqueles dias não iria comer nenhum manjar desejável. Então ele se alimentou? Sim. Mas ele teve uma alimentação mais simples. Ele tirou as coisas que ele mais gostava. Quem conseguiu compreender como é esse jejum? Às vezes a pessoa ela diz assim, pastor, eu não posso ficar 4, 5, 6, 10, 12 horas em jejum, porque eu tenho que cuidar da alimentação, eu tenho uma recomendação médica para comer de 3 em 3 horas, eu tomo remédios, eu não posso fazer jejum assim. Então faça um jejum igual de Daniel. Pensa numa coisa que você gosta demais. Hã? Pensou? Não vale brócolis não. Viu? Não vem me enrolar não. Chuchu e jiló também não. Pensa numa coisa que você gosta aí, muito. Come sempre, bebe sempre. Hã? Café? Que mais? Café, feijão, arroz, carne, doces. O que é que você gosta? Para vocês são manjar. Você só de pensar já fica com vontade. Pois é. Chega para Deus e fala assim, eu preciso de uma resposta, meu Deus. E eu vou ficar tantos dias sem tomar café por esse propósito. Parece pouco, mas para quem toma café todo dia, você fica 6 horinhas sem tomar, a cabeça já dói. É ou não é? Você fica molinho, molinho, né? Ou você que é uma formiguinha, gosta muito de doce, um dia sem comer um docinho sequer, você já está dando cabeçada na parede, né? Pois é, eu não sei como é para você. O que é um manjar desejável para você? Para Daniel ele falou, nem carne nem vinho entraram na minha boca, manjar desejável nenhum eu comi. E aí o que aconteceu depois desse jejum? Versículo 12. Um anjo veio até ele e então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Sabe o que esse texto está dizendo? O anjo que chegou com a resposta explicou para Daniel. Daniel, meu amigo, desde o primeiro dia que você orou, tua oração foi ouvida. Mas foi uma guerra para eu conseguir chegar aqui com essa resposta para você. Como é que Daniel venceu aquela guerra? Como? Com jejum. Sabe aquele sonho? Sabe aquela promessa?
Sabe aquele propósito que Deus colocou no teu coração, sabe? Está liberado já. Já é teu. Já é teu no mundo espiritual, já foi concedido. A tua oração já foi ouvida. Pastor, então me diga por que não aconteceu ainda. Porque está havendo uma guerra no mundo espiritual. Entre Deus te dar a bênção e a bênção chegar em você, tem o mundo espiritual todo. E é aí que o diabo entra para atrapalhar. Então, se você não tem o hábito de jejuar, essas bênçãos ficam retidas no mundo espiritual. Terceiro motivo pelo qual você precisa jejuar é porque o próprio Deus mandou jejuar. Você está em Daniel, avança um pouquinho, você vai passar Oséias e vai chegar em Joel. Em Joel capítulo 1, versículo 14, o próprio Deus mandar todo o povo jejuar. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Está vendo aí Deus mandando fazer um jejum, todo o povo? Então você que não está jejuando, você está desobedecendo uma ordem de Deus. Comece a jejuar. O jejum é uma arma espiritual poderosa. Voltando em Mateus 4. Além de jejuar, o que mais Jesus fez naqueles 40 dias? Não está escrito aqui que Jesus ficou 40 dias e 40 noites em oração. Não está escrito. Mas honestamente, precisaria estar escrito? Nem precisa. Porque todo mundo que jejua também ora. Todo mundo que jejua, ora. Aliás, avisa isso aí para alguém, porque pode ser que a pessoa do lado não saiba. Fala para ele, quem jejua, ora, viu? Porque tem uns engraçadinhos que falam assim para Deus, Senhor, essa manhã eu vou fazer um jejum. Vou fazer um jejum até meio-dia, vou ficar jejuando, e eu quero que o Senhor me abençoe. Aí ela acorda de manhã, pensa, não fazer café da manhã não pode, né? Que eu estou em jejum. O que eu vou fazer então? Aí a pessoa vai lá assistir o programa da Ana Maria Braga para anotar umas receitas novas. Aí o programa acaba, ela diz, eu estou em jejum ainda, né? Quanto tempo de jejum? Ainda tem mais 3 horas de jejum. Ela pensa assim, eu vou pôr na Netflix, que tem um lançamento aí, que tem um filme bom. Acho que é umas 2h30 o filme, assisto mais esse filme. Ou então vou fazer alguma outra coisa para passar o tempo. Aí quando der meio-dia eu entrego o jejum. Escute, o simples fato de você não comer não quer dizer que você está jejuando. O jejum é um tempo de qualidade na presença de Deus. Quem jejua, ora também. Quem jejua, medita na palavra. Quem jejua, fica em conexão com Deus. É claro que haverão dias que você vai jejuar, você vai estar no seu ambiente de trabalho. Haverão dias assim. E pelo amor de Deus, se isso te acontecer, não vai chegar para o teu patrão e dizer, não fale comigo que eu estou jejuando. Faz isso não, que ele te manda embora, hein? Você vai atender os clientes, vai fazer o que tem que fazer. Mas tirando isso, você fica como? Ó, ligado com Deus, conectado com o Senhor. Como? Orando. A oração, minha gente, tem que ser em todo o tempo. Abra a tua Bíblia comigo. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, tem gente que acha que orar é só quando está na igreja. Quando eu estou na igreja, eu oro. Pastor chama para orar lá na frente, eu vou orar. Pastor manda fechar os olhos e orar, aí eu oro. E você acha que é só isso? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 17, é um versículo de uma frase só, mas é uma frase só que diz tudo. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Não é uma vez no dia, não. Não é só na hora que acorda ou só na hora que vai dormir. É orar sem cessar. E como que eu posso orar sem cessar? É em espírito, porque de joelho dobrado não dá para ficar o tempo todo. Com os olhos fechados não dá para ficar o tempo todo. Mas o tempo todo você pode estar em oração diante de Deus. Mas como nós estamos falando hoje de batalha espiritual, eu quero te ensinar um tipo de oração
pouco praticado pela igreja. A igreja pratica muito, sabe qual oração? A de petição. Porque povo pidão é o crente, né? Toda hora a gente está na presença de Deus. Oh Deus, me abençoa, me dá isso, me dá aquilo, faz isso na minha vida. E errado não está não, Jesus mandou a gente pedir mesmo. Só que a oração de petição é um tipo de oração. Existem outros. Por exemplo, a oração de ação de graças. É quando você é grato a Deus por aquilo que Ele já fez, você entra em oração para agradecer. Você deveria orar mais também nesse sentido. Quem tem muita coisa para agradecer, faça oração de ação de graça. Existe a oração de intercessão, que é quando uma pessoa entra em oração por outra. Você chega na presença de Deus para orar, e ao invés de falar das tuas demandas, dos teus problemas, você ora por alguém. Pratique esta oração também. Só que a oração de guerra é uma oração que pouca gente conhece, pouca gente faz, e eu quero que você aprenda a fazer esta oração. Abra a tua Bíblia comigo lá no Salmo 27. Pastor, o que é uma oração de guerra? É completamente diferente das outras, porque nesta aqui, você não se dirige a Deus, pedindo a Deus a misericórdia, a graça, o perdão. Nesta oração você se posiciona como um guerreiro da fé e se levanta contra todos os teus inimigos. Quem são os nossos inimigos? Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os principados, as potestades, ou seja, contra os demônios. O Salmo 27 dá um exemplo de oração de guerra. Olha o que o salmista falou, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Versículo 5, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. O que é isso? É uma pessoa que entende que está revestida da armadura de Deus. É uma pessoa que sabe que maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. E por isso essa pessoa se levanta e começa a mandar todo o mal bater em retirada. Começa a mandar todo o mal sair. Isso é oração de guerra. Compreendeu? Não é só o pastor que tem autoridade para fazer esta oração. Você também tem esta autoridade. Jesus te deu essa autoridade. Então chega na tua casa hoje e usa essa autoridade. Abra a tua boca lá dentro da tua casa e começa a dizer: todos os demônios que estão aqui dentro dessa casa, escutem o que eu vou dizer. Aqui nesta casa, a presença de Deus é que habita. E eu não te aceito mais aqui, demônio. Você é que causa a contenda entre os integrantes dessa família. É você, demônio, que traz a miséria para essa casa. É você, espírito imundo, que traz a discórdia, a desavença. É você, demônio, que traz a doença. Escute aqui, Satanás, na minha casa você não fica mais. Saia daqui em nome de Jesus. Tem coragem de fazer uma oração dessa? Porque se você não tiver coragem, os demônios vão continuar lá, escondidos. Aí você vem para o culto, sente aquela paz, aquela presença de Deus, aquela maravilha. Quando você entra na tua casa, está aquele inferno. Você entra lá na tua casa, está aquele peso. Por quê? Porque os demônios estão lá e você não toca eles de lá. Você é um guerreiro. Você é uma guerreira. Combata com as armas espirituais que Deus te deu. E qual foi a terceira arma que Jesus usou contra o diabo no deserto? Volte lá em Mateus 4. Jesus venceu Satanás com jejum, com oração e com a palavra de Deus.
Mateus capítulo 4. Vou te mostrar como é que Jesus usou a palavra. Versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. E aqui Jesus está citando o quê? A palavra de Deus. E você quer saber onde é que está escrito? Anota do lado aí na margem da Bíblia, Deuteronômio 8:3. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus atacou o diabo usando a palavra. Versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Grifa aí, escreve Deuteronômio 6:16. Jesus está citando a palavra. Aí o diabo insiste numa terceira tentativa. Versículo 8. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E também está em Deuteronômio 6, no versículo 13. Um no versículo 16, outro no versículo 13. Então Jesus tinha a palavra aqui, ó, na sua mente. Você sabe que na época de Jesus até já existia a Bíblia escrita. Mas como que ela era escrita? À mão, em rolos enormes, que ficavam guardados em baús dentro da sinagoga. Não tinha número de capítulo, de versículo, de nada. Era um rolo gigantesco que a pessoa tinha que pegar. Aquilo era uma dificuldade, porque você abre aqui, ele enrola embaixo, você abre embaixo, ele enrola em cima. É uma canseira para abrir aquilo. Só os rabinos é que liam. Mas tinha. Como é que Jesus citou isso? No meio do deserto. Assim ele abriu a boca e falou. Por quê? Porque a palavra estava aqui, ó, guardada na mente e no coração. Sabe o que o salmista Davi falou? Senhor, a tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Você tem que ter a palavra guardada na tua mente, no teu coração. Mas para isso você tem que ler a palavra. Você quer vencer as tuas guerras espirituais? É com a palavra de Deus que você vai vencer. E como é que você vai vencer? É pegando a Bíblia e dando bibliada na cabeça de alguém? Não. É guardando ela na tua mente, no teu coração, é estudando, é conhecendo. Você já reparou que a gente hoje se interessa por saber de tudo? A gente quer estar inteirado por tudo, quer saber de tudo um pouco, mas dentro da palavra parece que não há interesse. Para pensar um pouquinho, olha, analisa se não é assim. Você está lá na tua casa e você diz assim: eu vou pegar a Bíblia para ler um pouco. Você está super disposto, tranquilo. Pega a Bíblia para ler. Para você pegar a Bíblia, sentar numa cadeira, numa poltrona, num sofá e começar a ler, parece que o teu corpo já começa a pesar. Parece que a cabeça já começa a doer, parece que já começa a vista a embaralhar. Aí você diz assim: não, eu devo estar com a pressão baixa. Deixa eu respirar um ar puro aqui. Mas aí você pega a Bíblia, senta, começa a meditar. O que é que dá quando você vai ler a Bíblia? Sono. Mas é um sono incontrolável, é uma coisa impressionante. Você pega a Bíblia para ler, parece que você está 3 dias sem dormir. Que você dorme que a Bíblia até cai da mão. Que coisa, não é? Mas se você lá na mesma casa, no mesmo sofá, colocar um filme para passar na TV, você assiste o filme todinho, no escuro inclusive, e não cochila. Engraçado, né? Você acha que isso é normal? Não, isso é espiritual. Isso é espiritual. Tem pessoas que até vêm para o culto,
Aí ela vem para o culto, a igreja tem umas 100 lâmpadas de LED acesas na cara dela, o som ligado e o pastor dando glória e aleluia, para você ainda cochila. Como é que pode? É espiritual? Não, pastor, é cansaço. Tem dia que é cansaço, tem dia que é. Principalmente no meio da semana, que a pessoa vem direto do trabalho, né? Mas tem dia que não, tem dia que a pessoa está descansada, mas se ela vier para o culto, a palavra começa a ser pregada, a pessoa já fica aérea, já se distrai. Isso é espiritual. O diabo está sempre querendo roubar a semente, está sempre querendo roubar de você a palavra. Abra comigo em Mateus capítulo 22. Estou já encerrando a mensagem. Mas você precisa entender que a palavra de Deus na sua vida é uma arma de guerra. Paulo falou que ela é a espada do Espírito. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus disse assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por que as pessoas erram? Porque não conhecem as Escrituras. Eu não culpo você que é novo convertido. Não culpo você que acabou de se converter, você que está vindo agora para a igreja. Eu não te culpo porque você não conhece a palavra. Inclusive, eu quero te oferecer um curso gratuito de teologia aqui mesmo nessa igreja, para você aprender a palavra. Agora, você que está aqui desde tanto tempo, e até hoje não estuda a palavra, até hoje não conhece a palavra, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, por favor, dedique-se mais ao estudo da palavra. Nós estamos começando o ano, nesse ano decida, eu vou passar mais tempo com a Bíblia na mão e menos com o celular. Eu vou passar mais tempo meditando na palavra e menos tempo me ocupando com as coisas deste mundo. Pastor, mas Jesus nunca mandou ler a Bíblia, não. Vocês, pastores, é que ficam mandando a gente ler. Se você acha que Jesus nunca mandou ler a Bíblia, está aí uma prova de que você não lê mesmo. Porque Jesus mandou sim. Abra em João 5:39. Ele não só mandou ler, ele mandou examinar. Ou seja, não é só ler superficialmente, bate o olho ali, vai lendo e virando uma página após a outra, não. É examinar. É ler com o coração aberto e pedir ao Espírito Santo que te faça entender. João 5:39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Está vendo a ordem? Examine. Examine a palavra. Examine a palavra que você vai ver que a Bíblia inteira fala de Jesus. Eu te mostrei Gênesis capítulo 3, não foi? E te mostrei que Gênesis capítulo 3 fala de Jesus. Quanto tempo antes de Cristo isso? Dá nem para datar. Não dá nem para dizer quanto tempo que foi antes de Cristo. Mas Gênesis fala de Jesus, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Qualquer lugar da Bíblia que você ler vai falar de Jesus. Ou por profecia, ou por símbolos, ou por sinais, ou por várias formas. Mas Jesus está presente. O assunto da Bíblia é Jesus e não há outro. Eu termino te dizendo uma coisa. Jesus venceu o diabo no deserto com jejum, com oração e com a palavra. E para você não ter dúvida de que foi Jesus quem venceu e não Satanás, leia Mateus 4:11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. Toda a igreja de pé, por favor. O diabo vai te deixar também, ele vai sair da tua frente. Ele vai sair dos teus caminhos, ele vai perceber que você está revestido destas armas espirituais. Feche os teus olhos agora, toda a igreja, por favor. Se aqui no nosso meio esta noite há alguém que ainda não é salvo, esta é uma noite de salvação. Jesus está aqui, ele quer te salvar. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Ele quer te dar o direito de entrar na cidade santa pelas portas. Pastor, eu já vim nessa igreja tantas vezes.
mas nunca entreguei minha vida para Jesus. Mas hoje eu estou sentindo no meu coração o desejo de fazer isso. Eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Você que quer, levante a sua mão bem alto junto com a minha. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Você que nunca entregou e hoje está sentindo esse desejo. É o Pai que está te chamando. Não endureça teu coração. Levante a tua mão agora e receba Cristo como único Senhor, como único Salvador. Quem sabe você que está aqui já entregou a vida para Jesus, mas se afastou da casa do Pai. Saiu da presença de Deus. Jesus está às portas, viu? Não é tempo de ficar brincando com a tua salvação, não. É tempo de voltar para a casa do Pai. É tempo de se reconciliar com Cristo. Tem alguém aqui que está afastado, que quer voltar para Jesus, se reconciliar com Jesus? Se tem, levante a mão agora. Deixa eu falar com você que está me assistindo agora pelo meu canal do YouTube, PR Ademir Pereira, ou me ouvindo pela rádio, me assistindo pela TV, me ouvindo por uma plataforma digital, seja de que forma for que você está acompanhando essa mensagem. Você percebeu que está numa guerra, não é? E que assim como o diabo foi até o deserto para tentar Jesus, ele também vai te tentar. Ele também vai fazer de tudo para te vencer, para te derrubar. Mas se você entregar a tua vida para Jesus, jejuar, orar, se manter firme na palavra, você vai vencer Satanás. A primeira vitória contra Satanás que você precisa ter é se desligar desse mundo e se entregar a Cristo. Aí onde você está, você quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Faça um sinal aí com a mão onde você está. Eu não vou ver a tua mão levantada, mas não tem problema, não é para mim mesmo. É para Deus que você está levantando a mão. Faça um sinal para Deus agora. Escreve aí nos comentários do vídeo: eu quero entregar minha vida para Jesus. Escreve aí: eu quero voltar para Jesus. E eu vou orar por você. Você que está me ouvindo pela rádio, no meio de uma estrada, dirigindo pelas ruas da cidade, num presídio, num hospital, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, onde quer que você esteja, quer entregar a vida a Jesus ou voltar para Jesus? Faça o seguinte: eu vou dobrar meus joelhos aqui no altar da sede da Paz e Vida, na Paraíba, em João Pessoa. E você, em qualquer lugar do Brasil e até fora do Brasil, se puder ajoelhar, faça o que eu estou fazendo aí. Aí na tua casa, dobra o teu joelho agora. Aí no presídio, dobra o teu joelho agora. Aí no seu ambiente de trabalho, dobra o teu joelho agora e entregue a sua vida para Jesus. Pastor, onde eu estou não dá para ajoelhar. Então põe a mão sobre o coração. Se for possível, feche os olhos. Pastor, eu estou dirigindo, não dá para ajoelhar nem para fechar os olhos. Mas você pode repetir esta oração comigo. Você que está num leito de hospital, você não pode nem sequer ajoelhar, mal pode se mover. Mas você está ouvindo. Você pode repetir esta oração? Então feche os teus olhos e coloque a mão sobre o coração, se possível. E eu vou pedir que cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em João Pessoa, na Paraíba, estenda a mão na direção do altar. Interceda pelas pessoas que Jesus está salvando agora à distância. Onde quer que você esteja com a mão sobre o coração, ore dizendo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e entendi que nesta batalha eu só vou vencer se estiver firmado no jejum, na oração e na palavra. Me ajuda, Senhor, a vencer as minhas guerras. Neste momento, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e te recebo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Continue orando que eu vou orar por você. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, onde tiver alguém se entregando a Ti nesse momento, se rendendo aos Teus pés, onde tiver um filho pródigo, uma filha pródiga voltando para a casa do Pai, onde tiver alguém se entregando ao Senhor porque ouviu pela rádio, porque viu pela TV ou pelo YouTube, meu Deus, escreve esse nome agora no livro da vida do Cordeiro e dá força para esta pessoa lutar e vencer as suas guerras, em nome de Jesus, que assim seja. Amém
Graças a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Parabéns a você que tomou essa decisão. Amém.